Milionário recebe ligação chocante. Pai, mamãe é mendiga negra e desmaiou. A chuva caía torrencialmente sobre a luxuosa mansão de Eduardo. Cada gota que batia nas janelas era como uma batida no seu coração. Ele estava sentado em uma poltrona de couro caro, cercado por paredes adornadas com obras de arte que custavam fortunas, mas que não aliviavam a dor que o incomodava. Seus pensamentos giravam em torno de números, investimentos e um mercado financeiro oscilante que o deixava inquieto. O telefone, que geralmente era um símbolo de poder, estava em silêncio, até que o som das campainhas se transformou em um grito desesperado. Eduardo! A voz do outro lado era juvenil e angustiada, raspando na superfície da sua distração. A primeira coisa que ele notou foi algo na voz que o fez gelar. Pai, mamãe é mendiga negra e desmaiou. A frase ecoou na mente de Eduardo como um trovão. Sua esposa, Clara, havia desaparecido anos atrás, em uma noite cheia de promessas e sonhos desfeitos. O que você está dizendo? Eduardo forçou a voz a sair, mas a incredulidade apertava seu peito. Ele tinha uma fortuna, segurança, uma vida de luxos, mas tudo isso parecia insignificante diante das revelações. Onde você está? Onde ela está? O garoto, que se apresentou como João, começou a falar rapidamente, como se o tempo estivesse se esgotando. Ele estava em uma cidade distante, uma área que Eduardo só conhecia de fotos de revistas sobre a vida nas ruas. As imagens de pessoas famintas e solitárias, em contraste com seu mundo protegido, o assombraram. A ideia de Clara, sua amada, perdida em um lugar tão distante e triste, fez o coração dele tremer. Eduardo sentiu a pressão de sua reputação esmagá-lo. Aquelas vozes dentro da sua cabeça, murmúrios de desaprovação de amigos e colegas, começaram a se intensificar. Ele sempre se orgulhou de ser um homem de sucesso. Mas o que valia seu sucesso se o amor da sua vida estava na miséria? Pai, preciso de você! Ela desmaiou e não sai. A urgência na voz do filho o cortou. A vida do garoto dependia dele, e o peso de uma culpa antiga começou a pesar nos ombros de Eduardo. Sem pensar duas vezes, ele decidiu que faria qualquer coisa para encontrar Clara. O que ele não sabia era que essa jornada o levaria a um mundo onde sua fortuna não valeria nada. Ele seria confrontado com seu passado, com seus próprios erros, enquanto um rival astuto começava a manobrar nas sombras. Pronto para explorar a vulnerabilidade de Eduardo, ele se viu imerso em uma rede de segredos, envolvendo não apenas sua esposa, mas também sua própria família. O que havia acontecido com Clara? Por que ninguém falou sobre isso? As perguntas o consumiam, enquanto Eduardo começava a perceber que o amor é uma viagem cheia de curvas tortuosas, e talvez fosse hora de ele aprender a dirigir de novo. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas ins. Ai, me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Eduardo não sabia como reagir. O calor intenso da dor e a chuva fria lá fora pareciam se misturar em seu ser. Ele respirou fundo, tentando focar. A voz de João ainda ecoava em sua mente, mas ele precisava agir. João, onde você tá? Diga-me, vou te buscar. Estou em São Paulo, pai. Na Praça da Sé, é onde ela desmaiou. Eduardo sentia o estômago revirar. A Praça da Sé, uma selva de pedras e miséria. Um lugar que ele sempre via à distância, protegido pela sua riqueza e privilégios.
Ele não conseguia imaginar Clara ali, caindo na indiferença das pessoas que passavam. Estou indo! Fique perto dela, por favor! E desligou com um impulso desesperado. Ele pegou as chaves do carro e a adrenalina bombardeou suas veias enquanto correu para a saída. A cidade estava tomada por uma chuva torrencial, mas isso não importava. O que importava era Clara, sua mulher, a mulher que ele pensava ter perdido para sempre. Enquanto dirigia, sua mente fervilhava com lembranças. O amor deles, as promessas, a noite fatídica em que ela desapareceu. Ele acreditava ter deixado tudo para trás. Mas agora parecia que o passado estava voltando como um furacão. Ele parou perto da Praça da Sé, a chuva caindo como se quisesse limpar a sujeira da cidade. O coração batia forte enquanto ele procurava o garoto. E então, bem ali, entre a multidão, viu João, encolhido, olhando desesperado para todos os lados. Eduardo correu em direção ao filho, aliviado. João! Ele chamou. E o garoto virou-se, com os olhos cheios de lágrimas. Pai! Ele apontou para um canto da praça, e o mundo de Eduardo parou por um instante. No chão, coberta por um pedaço de papel, estava Clara. Seu corpo parecia pequeno, vulnerável. Ele se lançou à frente, a visão embaçada pela emoção. Clara! Meu amor! Eduardo se ajoelhou ao lado dela, o frio da chuva misturando-se ao calor do desespero. Ele tocou seu rosto, tentando sentir alguma vida. Mas então... Não! Não pode ser! A voz de uma mulher cortou o ar. Eduardo virou-se, o coração afundando. Uma mulher conhecida. Um rosto que ele jamais esperava ver ali. É a Ana, a irmã de Clara, que ele acreditava estar longe, que deixou de ter contato depois do desaparecimento. O que você está fazendo aqui? Ele quase gritou. As duas trocas de olhares foram carregadas de tensão, segredos não ditos e dores antigas. Eu vim ajudar. Ana hesitou, mas o olhar dela era o de preocupação. Clara sempre foi como uma irmã para mim, você sabe. Eu sou a única que pode ajudar agora. Eduardo se sentiu dividido. Como assim só Ana poderia ajudar? Onde ela esteve todo esse tempo, a confusão borbulhava dentro dele. Ele não sabia em quem confiar. Ela precisa de um hospital já, gritou João, puxando a mão do pai. O medo estava estampado no rosto do garoto, e Eduardo não podia se dar ao luxo de hesitar. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, uma sirene ecoou ao fundo. Em um instante a cena se transformou. Policiais chegaram, rápidos e enérgicos. Todos se viraram para olhar. Tinha algo no modo como os homens uniformizados se moviam. Como se alguém já estivesse esperando por eles. Eduardo Ramos? Um dos policiais se aproximou, o olhar firme. Você é suspeito de um crime muito grave. Precisamos que nos acompanhe. O mundo de Eduardo virou de ponta cabeça. Acusação? Crime? Ele olhou para João, depois para Clara. Era como se um pesadelo estivesse se concretizando, e ele não sabia como escapar. O peso da verdade começou a se formar, e Eduardo percebeu que sua vida estava prestes a desmoronar ao seu redor. E os segredos que havia tentado enterrar estavam prontos para emergir em toda a sua brutalidade. Você não pode! Ele tentou protestar, mas a realidade era inescapável. Não pode me levar agora! Minha esposa! Mas tudo o que ele ouviu foram as palavras frias do policial. E o peso do seu passado começava a se revelar, invadindo sua vida da maneira mais cruel. E ele percebeu, em um momento de clareza brutal, que a verdade nunca é o que parece. Eduardo estava paralisado. O olhar severo do policial o atravessava como uma espada afiada. Seu coração pulsava freneticamente.
E ele nem percebeu quando a multidão ao redor começou a murmurar. Algumas pessoas filtravam entre olhares curiosos. Outras tentavam ajudar Clara. Mas tudo que ele conseguiu ver foi a distância entre ele e sua esposa. Você precisa vir conosco agora, repetiu o policial, impassível. Mas minha esposa, ela precisa de ajuda, ele quase gritou, segurando-se a última esperança. Neste instante, uma mulher emergiu da multidão, mas não era qualquer uma. Era uma médica, com um jaleco branco e um ar de determinação. Ela se aproximou rapidamente, ignorando o policial. Eu sou doutora, posso ajudar, disse ela, tentando ver Clara. Eduardo sentiu o fio de alívio. Por favor, faça algo, implorou, já se ajoelhando ao lado do corpo inerte de Clara. Ela precisa de oxigênio e de um hospital. A doutora analisou rapidamente a situação, enquanto a sirene da ambulância começava a ecoar cada vez mais perto. Clara, querida, tudo vai ficar bem, Eduardo murmurou, mas a verdade era que do fundo de seu coração uma tempestade se formava. As vozes da multidão começaram a crescer, formando um coro de indignação e curiosidade. O que estava acontecendo? O policial parecia dividido entre agir e esperar as ordens. Ele não desviou o olhar de Eduardo, como se visse algo além da cena. Eduardo se aventurou a perguntar: por que estou sendo tratado como criminal? Minha esposa está em perigo. Mas antes que o policial pudesse responder, um grito cortou o ar. A mulher médica, agora agachada em frente a Clara, parou abruptamente. Esperem, isso não faz sentido. Ela olhou bem nos olhos de Clara, depois em direção a Eduardo, com uma expressão de reconhecimento súbito. Você é Eduardo Ramos, não é? O mundo parecia girar em torno daquela pergunta. Uma reviravolta inesperada. Sim, sou eu, mas isso não importa agora. Minha esposa. Eduardo balançava a cabeça, a tensão no ambiente aumentando. Não, você não entende. A médica estava pálida, um misto de choque e preocupação na voz. Clara, ela não é quem você pensa que é. Eduardo congelou. Aquelas palavras ecoaram como uma bomba em sua mente. Ele olhou para Clara, pensando apenas em sua amada, mas a expressão dela era completamente diferente. Do que você está falando? A incredulidade o dominava. A médica respirou fundo. Ela é a única sobrevivente de um caso de identidade muito sério. Tem um passado que você não conhece. O murmúrio na multidão era quase ensurdecedor agora. Ela não pode ser, não pode. Eduardo lutava para engolir a realidade que despedaçava seu mundo. A dor solidificava dentro de seu peito e uma raiva nova inflamava suas veias. Como você sabe disso? Eu trabalhei no caso dela anos atrás. Não sou eu quem devo explicar, mas você precisa entender. Ela pode não ser Clara. As palavras pesavam como chumbo. Eduardo olhou para o rosto de Clara, realmente analisando, procurando alguma pista, alguma verdade enterrada ali. João, tímido ao lado, tinha lágrimas nos olhos, sem entender nada. Mamãe, ele balbuciou, emaranhado na dor. O policial observava a cena, pronto para intervir a qualquer momento. O pânico tomou conta e o tempo parecia parar. Eduardo, precisamos ir, a menos que você queira complicar ainda mais as coisas. Há muito em jogo aqui. Rapidamente, emoções cruas se entrelaçaram dentro dele. Uma confusão profunda dominou seu ser. Ele não sabia em quem confiar nem o que realmente estava perdendo. A chuva persistente caiu mais forte, como se estivesse lavando as mentiras da sua vida. Ele olhou para a médica e depois para Clara, um nó gordo na garganta. Se ela não é Clara, quem é ela? O que aconteceu com minha esposa? O que eu fiz? O que você está escondendo? E assim, naquele momento carregado de incerteza, Eduardo percebeu que a realidade era uma teia de enganos, onde o amor se confunde com a dor
e a verdade o parece mais distante do que nunca. Ele não sabia como, mas precisava desvendar esse mistério. A pressão aumentou e os rostos ao seu redor desvaneceram. Só restavam perguntas, muito mais do que respostas. O que ele faria agora? Eduardo estava paralisado. O olhar severo do policial o atravessava como uma espada afiada. Seu coração pulsava freneticamente. E ele nem percebeu quando a multidão ao redor começou a murmurar. Algumas pessoas filtravam entre olhares curiosos. Outras tentavam ajudar Clara. Mas tudo o que ele conseguiu ver foi a distância entre ele e sua esposa. Você precisa vir conosco agora, repetiu o policial, impassível. Mas minha esposa, ela precisa de ajuda. Ele quase gritou, segurando-se à última esperança. Neste instante, uma mulher emergiu da multidão, mas não era qualquer uma. Era uma médica, com um jaleco branco e um ar de determinação. Ela se aproximou rapidamente, ignorando o policial. Eu sou doutora, posso ajudar, disse ela, tentando ver Clara. Eduardo sentiu um fio de alívio. Por favor, faça algo, implorou, já se ajoelhando ao lado do corpo inerte de Clara. Ela precisa de oxigênio e de um hospital. A doutora analisou rapidamente a situação, enquanto a sirene da ambulância começava a ecoar, cada vez mais perto. Clara, querida, tudo vai ficar bem, Eduardo murmurou. Mas a verdade era que do fundo de seu coração, uma tempestade se formava. As vozes da multidão começaram a crescer, formando um coro de indignação e curiosidade. O que estava acontecendo? O policial parecia dividido entre agir e esperar as ordens. Ele não desviou o olhar de Eduardo, como se visse algo além da cena. Eduardo se aventurou a perguntar: por que estou sendo tratado como criminal? Minha esposa está em perigo. Mas antes que o policial pudesse responder, a médica olhou sério para Eduardo e disse: espere, você não está entendendo. Clara não é quem você pensa que é. Eduardo congelou. Aquelas palavras ecoaram como uma bomba em sua mente, e sua visão embaçou. Um nó se formou na garganta. Do que você está falando? Ele estava em choque. A médica respirou fundo, seus olhos chevron intrigados. Ela não se lembra de nada do passado dela, mas você precisa saber. Clara foi envolvida em um esquema muito mais profundo. Não sou eu quem devo explicar, mas você precisa entender, ela pode não ser Clara. Aquelas palavras pesavam como chumbo. Eduardo olhou para o rosto de Clara, realmente analisando, procurando alguma pista. Alguma verdade enterrada ali. João, tímido ao lado, tinha lágrimas nos olhos, sem entender nada. Mamãe! Ele balbuciou, emaranhado na dor. O policial observava a cena, pronto para intervir a qualquer momento. O pânico tomou conta e o tempo parecia parar. Eduardo, precisamos ir! A menos que você queira complicar ainda mais as coisas. Há muito em jogo aqui! E, de repente, tudo começou a fazer sentido. A noite em que Clara havia desaparecido, as promessas feitas entre eles, as sombras que se acumulavam ao redor de sua vida. A sensação de perda começou a se reorganizar em algo indefinido e aterrorizante. Eduardo não conseguia compreender. Ele sentiu a pressão aumentar. As emoções borbulhavam, explodindo em confusão. Se ela não é Clara, quem é ela? O que aconteceu com minha esposa? O que você está escondendo? O desespero na voz de Eduardo era quase palpável. Ele viu a médica hesitar, como se estivesse decidindo se deveria abrir um parêntese ainda maior naquela história.
Por favor, você deve acreditar em mim. Há pessoas muito perigosas atrás dela. Clara estava envolvida em uma operação secreta ligada a algo que poderia expor milhões. Eles a marcaram e, no meio do caos, ela se escondeu. Neste momento, um barulho agudo cortou o ar. Um ruído que surgiu de dentro da praça. Eduardo virou-se rapidamente, sua mente lutando para processar os últimos eventos. Ele viu um grupo de homens se aproximando, trajando jaquetas escuras, com olhares implacáveis. Os rostos estavam ocultos sob bonés e capuzes. A multidão começou a murmurar e a tensão ficou palpável. "Mãe!" gritou João. Sua voz era pura angústia. Mas Eduardo não conseguiu desviar o olhar dos homens que pareciam se aproximar com uma única intenção. "Eduardo!" a médica chamou, puxando-o de volta à realidade. "Precisamos ir agora." Eles vieram atrás dela. E nesse instante, tudo desmoronou. Um dos homens avançou e, ao fazer isso, ele soltou uma expressão que fez o corpo de Eduardo congelar. "Ela é nossa! Devolva o que você roubou!" O mundo de Eduardo desmoronou, enquanto a verdade começava a se revelar em fragmentos cruéis. Clara, sua amada, era parte de algo que ele jamais poderia imaginar. A confusão tomou conta. A rainha que ele pensou que havia perdido estava envolvida em uma rede de mentiras e perigos que ameaçava não só a vida dela, mas também a de todos ao redor. O que ele faria agora? A determinação nos olhos de Eduardo se acendeu. As ruas chuvosas da cidade se tornaram um labirinto de decisões apressadas e destruição iminente. Ele sabia que não estava apenas lutando por Clara, mas por algo muito maior que sua própria vida. E neste bom momento, ele percebeu que essa luta acabara de começar. Eduardo estava paralisado. O olhar severo do policial o atravessava como uma espada afiada. Seu coração pulsava freneticamente. Algumas pessoas filtravam entre olhares curiosos. Outras tentavam ajudar Clara. Mas tudo que ele conseguiu ver foi a distância entre ele e sua esposa. "Você precisa vir conosco agora", repetiu o policial, impassível. "Mas minha esposa, ela precisa de ajuda." Ele quase gritou, segurando-se à última esperança. Neste instante, uma mulher emergiu da multidão. Mas não era qualquer uma. Era uma médica, com um jaleco branco e um ar de determinação. Ela se aproximou rapidamente, ignorando o policial. "Eu sou doutora. Posso ajudar", disse ela, tentando ver Clara. Eduardo sentiu um fio de alívio. "Por favor, faça algo", implorou, já se ajoelhando ao lado do corpo inerte de Clara. "Ela precisa de oxigênio e de um hospital." A doutora analisou rapidamente a situação, enquanto a sirene da ambulância começava a ecoar cada vez mais perto. "Clara, querida, tudo vai ficar bem", Eduardo murmurou. Mas a verdade era que do fundo de seu coração uma tempestade se formava. As vozes da multidão começaram a crescer, formando um coro de indignação e curiosidade. O que estava acontecendo? O policial parecia dividido entre agir e esperar as ordens. Ele não desviou o olhar de Eduardo, como se visse algo além da cena. Eduardo se aventurou a perguntar: "Por que estou sendo tratado como criminal? Minha esposa está em perigo." Mas antes que o policial pudesse responder, a médica olhou sério para Eduardo e disse: "Espere, você não está entendendo. Clara não é quem você pensa que é." Eduardo congelou. Aquelas palavras ecoaram como uma bomba em sua mente, e sua visão embaçou. Um nó se formou na garganta. "Do que você está falando?" Ele estava em choque. A médica respirou fundo, seus olhos estiveram intrigados.
Ela não se lembra de nada do passado dela. Mas você precisa saber. Clara foi envolvida em um esquema muito mais profundo. Não sou eu quem devo explicar, mas você precisa entender. Ela pode não ser Clara. Aquelas palavras pesavam como chumbo. Eduardo olhou para o rosto de Clara, realmente analisando, procurando alguma pista, alguma verdade enterrada ali. João, tímido ao lado, tinha lágrimas nos olhos, sem entender nada. Mamãe? Ele balbuciou, emaranhado na dor. O policial observava a cena, pronto para intervir a qualquer momento. O pânico tomou conta e o tempo parecia parar. Eduardo, precisamos ir! A menos que você queira complicar ainda mais as coisas. Há muito em jogo aqui. E de repente, tudo começou a fazer sentido. A noite em que Clara havia desaparecido, as promessas feitas entre eles, as sombras que se acumulavam ao redor de sua vida. A sensação de perda começou a se reorganizar em algo indefinido e aterrorizante. Eduardo não conseguia compreender. Ele sentiu a pressão aumentar, as emoções borbulhavam, explodindo em confusão. Se ela não é Clara, quem é ela? O que aconteceu com minha esposa? O que você está escondendo? O desespero na voz de Eduardo era quase palpável. Ele viu a médica hesitar, como se estivesse decidindo se deveria abrir o parêntese ainda maior naquela história. Por favor, você deve acreditar em mim. Há pessoas muito perigosas atrás dela. Clara estava envolvida em uma operação secreta, ligada a algo que poderia expor milhões. Eles a marcaram e, no meio do caos, ela se escondeu. Neste momento, um barulho agudo cortou o ar, um ruído que surgiu de dentro da praça. Eduardo virou-se rapidamente, sua mente lutando para processar os últimos eventos. Ele viu um grupo de homens se aproximando, trajando jaquetas escuras, com olhares implacáveis. Os rostos estavam ocultos sob bonés e capuzes. A multidão começou a murmurar, e a tensão ficou palpável. "Mãe!" gritou João. Sua voz era pura angústia. Mas Eduardo não conseguiu desviar o olhar dos homens que pareciam se aproximar com uma única intenção. "Eduardo!" A médica chamou, puxando-o de volta à realidade. "Precisamos ir agora. Eles vieram atrás dela." E nesse instante, tudo desmoronou. Um dos homens avançou. E ao fazer isso, ele soltou uma expressão que fez o corpo de Eduardo congelar. "Ela é nossa. Devolva o que você roubou." O mundo de Eduardo desmoronou enquanto a verdade começava a se revelar em fragmentos cruéis. Clara, sua amada, era parte de algo que ele jamais poderia imaginar. A confusão tomou conta. A rainha que ele pensou que havia perdido estava envolvida em uma rede de mentiras e perigos que ameaçava não só a vida dela, mas também a de todos ao redor. O que ele faria agora? Mas, antes que pudesse responder a essa pergunta, um grito ensurdecedor ecoou entre a multidão. "Aren!" A voz era forte e fez todos se virarem para ver de onde vinha. Uma mulher, com olhos ardentes e cabelos desgrenhados, empunhava uma arma. "Ele é um traidor! Não deixem que ele a leve!" As palavras da mulher cortaram o ar como um golpe da realidade. Eduardo ficou paralisado e uma onda de choque percorreu o grupo. "Quem é você?" ele perguntou, a voz quase presa em sua garganta. "Sou a irmã dele. Ele se aproveitou de Clara e agora quer usar isso contra todos nós." A revelação o atingiu como um soco no estômago. Irmã? Traidor? Uma nova dimensão de desconfiança irrompeu em sua mente. A verdade escorregava entre 6 dedos, como areia fina. João agarrou a perna do pai. Seu olhar era uma mistura de medo e confusão.
A médica estava aturdida, seu rosto uma máscara de horror. Você não sabe de tudo, gritou a mulher, sua expressão feroz. Você nunca soube. Eduardo sentiu seu mundo desmoronar ainda mais. A última peça do quebra-cabeça finalmente se movia. Ele precisava saber a verdade, mesmo que isso significasse se afastar da única realidade que conhecia. E no fundo de seu ser, uma certeza crescia. Não havia mais como voltar atrás. O que seria de Clara agora? Ele respirou fundo, encarando a mulher à sua frente, decisões pesando em sua mente. O que você está escondendo? O que aconteceu com Clara? A resposta está com você. O inesperado se tornara sua nova realidade, e Eduardo percebeu que a verdade podia ser mais devastadora do que a mentira. Eduardo estava paralisado. O olhar severo do policial o atravessava como uma espada afiada. Seu coração pulsava freneticamente, e ele nem percebeu quando a multidão ao redor começou a murmurar. Algumas pessoas filtravam entre olhares curiosos, outras tentavam ajudar Clara. Mas tudo que ele conseguiu ver foi a distância entre ele e sua esposa. Você precisa vir conosco agora, repetiu o policial, impassível. Mas minha esposa, ela precisa de ajuda, ele quase gritou, segurando-se a última esperança. Neste instante, uma mulher emergiu da multidão, mas não era qualquer uma. Era uma médica, com um jaleco branco e um ar de determinação. Ela se aproximou rapidamente, ignorando o policial. Eu sou doutora. Posso ajudar, disse ela, tentando ver Clara. Eduardo sentiu um fio de alívio. Por favor, faça algo, implorou, já se ajoelhando ao lado do corpo inerte de Clara. Ela precisa de oxigênio e de um hospital. A doutora analisou rapidamente a situação, enquanto a sirene da ambulância começava a ecoar cada vez mais perto. Clara, tudo vai ficar bem. Mas a verdade era que do fundo de seu coração uma tempestade se formava. As vozes da multidão começaram a crescer, formando um coro de indignação e curiosidade. O que estava acontecendo? O policial parecia dividido entre agir e esperar as ordens. Ele não desviou o olhar de Eduardo, como se visse algo além da cena. Eduardo se aventurou a perguntar: por que estou sendo tratado como criminal? Minha esposa está em perigo. Mas antes que o policial pudesse responder, a médica olhou séria para Eduardo e disse: espere, você não está entendendo. Clara não é quem você pensa que é. Eduardo congelou. Aquelas palavras ecoaram como uma bomba em sua mente e sua visão embaçou. Um nó se formou na garganta. Do que você está falando? Ele estava em choque. Ela não se lembra de nada do passado dela, mas você precisa saber. Clara foi envolvida em um esquema muito mais profundo. Não sou eu quem devo explicar, mas você precisa entender. Ela pode não ser Clara. Aquelas palavras pesavam como chumbo. Eduardo olhou para o rosto de Clara, realmente analisando, procurando alguma pista, alguma verdade enterrada ali. João, tímido ao lado, tinha lágrimas nos olhos, sem entender nada. Ele balbuciou emaranhado na dor. O policial observava a cena, pronto para intervir a qualquer momento. O pânico tomou conta, e o tempo parecia parar. Eduardo, precisamos ir, a menos que você queira complicar ainda mais as coisas. Há muito em jogo aqui. E de repente tudo começou a fazer sentido. A noite em que Clara havia desaparecido, as promessas feitas entre eles. As sombras que se acumulavam ao redor de sua vida. A sensação de perda começou a se reorganizar em algo indefinido e aterrorizante. Eduardo não conseguia compreender. Ele sentiu a pressão aumentar. As emoções borbulhavam, explodindo em confusão. Se ela não é Clara, quem é ela? O que aconteceu com minha esposa? O que você está escondendo? O desespero na voz de Eduardo era quase palpável. Ele viu a médica hesitar,
como se estivesse decidindo se deveria abrir um parêntese ainda maior naquela história. Por favor, você deve acreditar em mim. Há pessoas muito perigosas atrás dela. Clara estava envolvida em uma operação secreta, ligada a algo que poderia expor milhões. Eles a marcaram, e no meio do caos, ela se escondeu. Neste momento, um barulho agudo cortou o ar. Um ruído que surgiu de dentro da praça. Eduardo virou-se rapidamente, sua mente lutando para processar os últimos eventos. Ele viu um grupo de homens se aproximando, trajando jaquetas escuras, com olhares implacáveis. Os rostos estavam ocultos sob bonés e capuzes. A multidão começou a murmurar, e a tensão ficou palpável. "Mãe!" gritou João. Sua voz era pura angústia. Mas Eduardo não conseguiu desviar o olhar dos homens, que pareciam se aproximar com uma única intenção. "Eduardo!" a médica chamou, puxando-o de volta à realidade. "Precisamos ir agora! Eles vieram atrás dela!" E nesse instante, tudo desmoronou. Um dos homens avançou, e ao fazer isso, ele soltou uma expressão que fez o corpo de Eduardo congelar. "Ela é nossa! Devolva o que você roubou!" O mundo de Eduardo desmoronou, enquanto a verdade começava a se revelar em fragmentos cruéis. Clara, sua amada, era parte de algo que ele jamais poderia imaginar. A confusão tomou conta. A rainha que ele pensou que havia perdido estava envolvida em uma rede de mentiras e perigos que ameaçava não só a vida dela, mas também a de todos ao redor. O que ele faria agora? Mas antes que pudesse responder a essa pergunta, um grito ensurdecedor ecoou entre a multidão. "Parem!" A voz era forte e fez todos se virarem para ver de onde vinha. Uma mulher com olhos ardentes e cabelos desgrenhados empunhava uma arma. "Ele é um traidor! Não deixem que ele a leve!" As palavras da mulher cortaram o ar como um golpe da realidade. Eduardo ficou paralisado e uma onda de choque percorreu o grupo. "Quem é você?" ele perguntou, a voz quase presa em sua garganta. "Sou a irmã dele. Ele se aproveitou de Clara e agora quer usar isso contra todos nós." A revelação o atingiu como um soco no estômago. Irmã? Traidor? Uma nova dimensão de desconfiança irrompeu em sua mente. A verdade escorregava entre seus dedos, como areia fina. João agarrou a perna do pai. Seu olhar era uma mistura de medo e confusão. A médica estava aturdida, seu rosto uma máscara de horror. "Você não sabe de tudo!" gritou a mulher, sua expressão feroz. "Você nunca soube!" O mundo parecia girar e Eduardo dublava nas palavras. Como assim? Ele desviou o olhar entre aquela mulher e o policial, buscando alguma resposta. O policial não tinha uma expressão de surpresa, como se estivesse esperando por aquilo. O ponto de virada se aproximava. O que mais ele não sabia? Você sabia que Clara não estava morta? Sabia que ela estava viva? "O que você escondeu?" Eduardo gritou, a dor transformando-se em raiva, mas a mulher não respondeu. A tensão pulsava no ar. O marchande da vida de Clara e o passado que ela deveria esconder estavam prestes a explodir em uma clara missão. O tempo girou lentamente, enquanto a sirene da ambulância se aproximava e a adrenalina tomava conta do ambiente. "Eduardo, se não correr agora, você pode perder tudo!" A médica gritou, puxando o braço dele, e uma expressão de urgência cruzou seu rosto. Os homens avançavam, mas o olhar determinado de Eduardo encontrou o deles. Ele sabia que estava prestes a descobrir o que realmente aconteceu com Clara, mesmo que custasse tudo, até mesmo a verdade sobre si mesmo. E no meio daquela tempestade, um pensamento o assombrou. E se a maior traição não fosse contra Clara? E se fosse contra ele mesmo? A verdade que ele estava prestes a desvendar poderia destruir não só Clara, mas também sua própria vida. Eduardo estava paralisado. O olhar severo do policial o atravessava como uma espada afiada.
Seu coração pulsava freneticamente, e ele nem percebeu quando a multidão ao redor começou a murmurar. Algumas pessoas filtravam entre olhares curiosos, outras tentavam ajudar Clara, mas tudo que ele conseguiu ver foi a distância entre ele e sua esposa. Você precisa vir conosco agora, repetiu o policial, impassível. Mas minha esposa, ela precisa de ajuda! Ele quase gritou, segurando-se à última esperança. Neste instante, uma mulher emergiu da multidão, mas não era qualquer uma. Era uma médica com um jaleco branco e um ar de determinação. Ela se aproximou rapidamente, ignorando o policial. Eu sou doutora. Posso ajudar, disse ela, tentando ver Clara. Eduardo sentiu um fio de alívio. Por favor, faça algo, implorou, já se ajoelhando ao lado do corpo inerte de Clara. Ela precisa de oxigênio de um hospital. A doutora analisou rapidamente a situação, enquanto a sirene da ambulância começava a ecoar cada vez mais perto. Clara, querida, tudo vai ficar bem, Eduardo murmurou. Mas a verdade era que do fundo de seu coração, uma tempestade se formava. As vozes da multidão começaram a crescer, formando um coro de indignação e curiosidade. O que estava acontecendo? O policial parecia dividido entre agir e esperar as ordens. Ele não desviou o olhar de Eduardo, como se visse algo além da cena. Eduardo se aventurou a perguntar: por que estou sendo tratado como criminal? Minha esposa está em perigo! Mas antes que o policial pudesse responder, a médica olhou sério para Eduardo e disse: espere! Você não está entendendo! Clara, não é quem você pensa que é! Eduardo congelou. Aquelas palavras ecoaram como uma bomba em sua mente, e sua visão embaçou. Um nó se formou na garganta. Do que você está falando? Ele estava em choque. Ela não se lembra de nada do passado dela, mas você precisa saber. Clara foi envolvida em um esquema muito mais profundo. Não sou eu quem devo explicar, mas você precisa entender. Ela pode não ser clara. Aquelas palavras pesavam como chumbo. Eduardo olhou para o rosto de Clara, realmente analisando, procurando alguma pista, alguma verdade enterrada ali. João, tímido ao lado, tinha lágrimas nos olhos, sem entender nada. Mamãe? Ele balbuciou, emaranhado na dor. O policial observava a cena, pronto para intervir a qualquer momento. O pânico tomou conta e o tempo parecia parar. Eduardo, precisamos ir, a menos que você queira complicar ainda mais as coisas. Há muito em jogo aqui. E de repente, tudo começou a fazer sentido. A noite em que Clara havia desaparecido, as promessas feitas entre eles, as sombras que se acumulavam ao redor de sua vida. A sensação de perda começou a se reorganizar em algo indefinido e aterrorizante. Eduardo não conseguia compreender. Ele sentiu a pressão aumentar. As emoções borbulhavam, explodindo em confusão. Se ela não é Clara, quem é ela? O que aconteceu com minha esposa? O que você está escondendo? O desespero na voz de Eduardo era quase palpável. Ele viu a médica hesitar, como se estivesse decidindo se deveria abrir um parêntese ainda maior naquela história. Por favor, você deve acreditar em mim. Há pessoas muito perigosas atrás dela. Clara estava envolvida em uma operação secreta, ligada a algo que poderia expor milhões. Eles a marcaram e no meio do caos, ela se escondeu. Neste momento, um barulho agudo cortou o ar, um ruído que surgiu de dentro da praça. Eduardo virou-se rapidamente, sua mente lutando para processar os últimos eventos. Ele viu um grupo de homens se aproximando, trajando jaquetas escuras, com olhares implacáveis. Os rostos estavam ocultos sob bonés e capuzes. A multidão começou a murmurar e a tensão ficou palpável. "Mãe!" gritou João. Sua voz era pura angústia, mas Eduardo não conseguiu desviar o olhar dos homens que pareciam se aproximar com uma única intenção. "Eduardo,
A médica chamou, puxando-o de volta à realidade. Precisamos ir agora! Eles vieram atrás dela! E nesse instante, tudo desmoronou. Um dos homens avançou, e ao fazer isso, ele soltou uma expressão que fez o corpo de Eduardo congelar. Ela é nossa! Devolva o que você roubou! O mundo de Eduardo desmoronou, enquanto a verdade começava a se revelar em fragmentos cruéis. Clara, sua amada, era parte de algo que ele jamais poderia imaginar. A confusão tomou conta. A rainha que ele pensou que havia perdido estava envolvida em uma rede de mentiras e perigos que ameaçava não só a vida dela, mas também a de todos ao redor. O que ele faria agora? E no meio daquele caos, a médica gritou: "Cuidado!" Vendo os homens se aproximarem, pegou Eduardo pelo braço e o puxou para trás, tentando garantir que eles não se separassem. Mas ele saqueou a arma, apontando-a para os homens que chegaram. "Afastem-se! Respeitem a ordem!" Sua voz ecoou como um comando supremo na praça. Mas antes que pudesse as palavras tomarem forma, um disparo ressoou. A multidão gritou, e um eco de pânico se espalhou. A doutora, a médica, foi atingida. Eduardo parou, vendo-a cair, seu corpo se arqueando sob a pressão do impacto, os olhos arregalados em terror. O mundo, de repente, girou em câmera lenta. "Não!" Eduardo gritou, o coração se partindo enquanto avançava. O impulso o levou até ela, enquanto a cena ao redor se desenrolava em um frenesi de gritos e movimentos descontrolados. Mas o verdadeiro choque veio a seguir. A médica, na última gota de força, segurou o braço de Eduardo e sussurrou: Eu sou sua irmã." As palavras o atingiram como uma lâmina. Ele ficou paralisado, completamente tomado pela confusão. Sua mente girava em torno daquela revelação impactante. Tudo o que conhecia estava desmoronando. A mulher que sempre estivera ao seu lado, que lutava pela vida de Clara, tinha um laço mais profundo com ele do que ele jamais imaginara. Agora as perguntas fervilhavam. O que mais ela escondia? Como isso mudaria tudo? E o que viria a seguir? Enquanto a verdade emergia entre a dor e o desespero, a tempestade estava apenas começando. Eduardo ainda estava em choque. A médica havia acabado de revelar uma bomba que ameaçava todo o seu mundo. As palavras dela ecoavam em sua cabeça, misturando-se com o caos ao seu redor. "Eu sou sua irmã." A revelação o atingiu em cheio, como um golpe de um punho cerrado. Como assim? Ele não conseguia processar. A mente dele girava, perdida entre a dor pela médica caída no chão e a confusão sobre a identidade de Clara. "Do que você está falando?" Eduardo murmurou, a voz falhando enquanto lágrimas começavam a escorregar pelo seu rosto. O pânico tomou conta de seu corpo. O que mais estava escondido? O que mais ele não sabia? A médica mordeu os lábios, tentando respirar, enquanto a pressão do impacto da bala começava a pesar sobre ela. "Os homens, eles estão atrás de nós. Precisamos sair." O desespero em sua voz fez com que os instintos de proteção de Eduardo emergissem. Ele olhou para Clara, vendo-a ali apanhada entre a bruma de confusão. A multidão alvoroçada ao redor começou a esvaziar, as pessoas fugindo em todas as direções. E então, no meio daquela correria, Eduardo viu a silhueta de um homem se aproximando. É um dos homens de jaqueta escura, seus olhos fixos nele. O coração de Eduardo disparou. "Temos que ir, agora!" gritou a médica, agarrando o braço dele, puxando-o para trás em direção à saída da praça. Eduardo sentiu a força dela e, por um momento, a ideia de fugir, de se esconder, parecia a única opção. Então, um estrondo cortou o ar
e Eduardo virou-se rapidamente. O polícia estava no meio da confusão, mantendo a arma em direção ao homem que se aproximava. Pare! Saia da frente! O policial gritou, mas o homem apenas sorriu, um sorriso que enviou arrepios pela espinha de Eduardo. Você acha que vai poder proteger ela? O homem esbravejou, e num movimento rápido ele sacou uma arma. Instintivamente, Eduardo se colocou na frente da médica e de João. Ele não sabia o que fazer, mas não iria permitir que nada acontecesse com eles. Não! Não faça isso! Gritou, o medo invadindo suas veias como um veneno. Mas então, como se tudo estivesse em câmera lenta, a médica empurrou Eduardo para o lado e disparou correndo em direção ao homem. A cena inteira se desenrolou diante de seus olhos. Um turbilhão de ações frenéticas que ele não conseguia compreender. Bang! O som da arma disparada ecoou e o homem caiu, mas não sem antes ele puxar o gatilho também. O tiro acertou uma posição fatal. A médica foi atingida. Um grito estridente escapou dos lábios de João e Eduardo paralisou, aterrorizado. O mundo parecia desmoronar e a verdade finalmente se revelava. A médica... Sua irmã! Tudo o que ele pensou que todo o amor de sua vida estivesse construído em mentiras. A verdade do passado começava a emergir e o peso daquela revelação, que poderia ter salvado Clara, agora parecia estar condenando todos. Como um relâmpago, um novo personagem surgiu. Era uma mulher cuja imagem Eduardo reconhecia vagamente. É você? Perguntou quase sem fôlego, sua mente se esforçando para fazer sentido. O olhar frio da mulher, que era conhecida por ele, se transformou em algo mais assombroso. Você realmente não sabia? Ela sussurrou. Todo esse tempo, você foi feito de ferramenta. Clara, ela não era só uma esposa. Ela estava envolvida em algo maior. E você? Aquela frase cortou o que restava de seu senso de segurança. Os segredos reviravam em sua mente, e cada revelação parecia um soco no estômago. Estamos prestes a sermos pegos, gritou um dos policiais. Mas Eduardo estava paralisado. Tudo o que acreditava, toda a sua vida, estava em questão. Que tipo de jogo cruel era esse? E quando as pessoas da multidão começaram a gritar e a correr, Eduardo se viu em um mar de urgência e medo. Uma luz piscou em seus olhos ao perceber que ali, diante dele, não estava apenas Clara e sua médica irmã, mas um emaranhado de verdades devastadoras que mudaria o curso de suas vidas para sempre. Seria possível que tudo o que ele pensava sobre a relação com Clara, sobre o amor que eles compartilharam, estava enraizado em um plano que ele jamais poderia imaginar? O chão parecia tremer sob seus pés. E a única certeza que Eduardo tinha era que ele estava prestes a descobrir a natureza verdadeira de tudo ao seu redor, mesmo que o custo fosse mais de... Eu sou sua irmã. A revelação o atingiu em cheio, como um golpe de um punho cerrado. Como assim? Ele não conseguia processar. A mente dele girava, perdida entre a dor pela médica caída no chão e a confusão sobre a identidade de Clara. Do que você está falando? Eduardo murmurou, a voz falhando, enquanto lágrimas começavam a escorregar pelo seu rosto. O pânico tomou conta de seu corpo. O que mais estava escondido? O que mais ele não sabia? A médica mordeu os lábios, tentando respirar, enquanto a pressão do impacto da bala começava a pesar sobre ela. Os homens! Eles estão atrás de nós! Precisamos sair! O desespero em sua voz fez com que os instintos de proteção de Eduardo emergissem. Ele olhou para Clara, vendo ali, apanhada entre a bruma de confusão.
A multidão alvoroçada ao redor começou a esvaziar, as pessoas fugindo em todas as direções. E então, no meio daquela correria, Eduardo viu a silhueta de um homem se aproximando. Era um dos homens de jaqueta escura, seus olhos fixos nele. O coração de Eduardo disparou. "Temos que ir agora!" gritou a médica, agarrando o braço dele, puxando para trás em direção à saída da praça. Eduardo sentiu a força dela, e por um momento a ideia de fugir, de se esconder, parecia a única opção. Então, um estrondo cortou o ar e Eduardo virou-se rapidamente. O policial estava no meio da confusão, mantendo a arma em direção ao homem que se aproximava. "Pare! Saia da frente!" o policial gritou. Mas o homem apenas sorriu. Um sorriso que enviou arrepios pela espinha de Eduardo. "Você acha que vai poder proteger ela?" o homem esbravejou. E num movimento rápido, ele sacou uma arma. Instintivamente, Eduardo se colocou na frente da médica e de João. Ele não sabia o que fazer, mas não iria permitir que nada acontecesse com eles. "Não! Não faça isso!" gritou, o medo invadindo suas veias como um veneno. Mas então, como se tudo estivesse em câmera lenta, a médica empurrou Eduardo para o lado e disparou correndo em direção ao homem. A cena inteira se desenrolou diante de seus olhos, um turbilhão de ações frenéticas que ele não conseguia compreender. Bang! O som da arma disparada ecoou e o homem caiu, mas não sem antes ele puxar o gatilho também. O tiro acertou uma posição fatal. A médica foi atingida. Um grito estridente escapou dos lábios de João e Eduardo paralisou, aterrorizado. O mundo parecia desmoronar e a verdade finalmente se revelava. A médica. Sua irmã! Tudo que ele pensou que todo o amor de sua vida estivesse construído em mentiras. A verdade do passado começava a emergir, e o peso daquela revelação, que poderia ter salvado Clara, agora parecia estar condenando todos. Como um relâmpago, um novo personagem surgiu. Era uma mulher cuja imagem Eduardo reconhecia vagamente. "É você?" perguntou, quase sem fôlego, sua mente se esforçando para fazer sentido. O olhar frio da mulher, que era conhecida por ele, se transformou em algo mais assombroso. "Você realmente não sabia?" ela sussurrou. "Todo esse tempo, você foi feito de ferramenta. Clara, ela não era só uma esposa. Ela estava envolvida em algo maior. E você..." Aquela frase cortou o que restava de seu senso de segurança. Os segredos reviravam em sua mente, e cada revelação parecia um soco no estômago. "Estamos prestes a sermos pegos!" gritou um dos policiais. Mas Eduardo estava paralisado. Tudo o que acreditava, toda a sua vida, estava em questão. Que tipo de jogo cruel era esse? E quando pessoas da multidão começaram a gritar e a correr, Eduardo se viu em um mar de urgência e medo. Uma luz piscou em seus olhos, ao perceber que ali, diante dele, não estava apenas Clara e sua médica irmã, mas um emaranhado de verdades devastadoras que mudaria o curso de suas vidas para sempre. Seria possível que tudo o que ele pensava sobre a relação com Clara, sobre o amor que eles compartilharam, estava enraizado em um plano que ele jamais poderia imaginar? O chão parecia tremer sob seus pés. E a única certeza que Eduardo tinha era que ele estava prestes a descobrir a natureza verdadeira de tudo ao seu redor, mesmo que o custo fosse mais. "Não é Clara! Foi tudo uma farsa!" A praça estava em um caos total. O coração de Eduardo batia descontroladamente enquanto ele observava a cena se desenrolar diante de seus olhos. A médica, sua irmã, caiu com o impacto do tiro. Ele sentiu a adrenalina correr por suas veias, e enquanto a multidão gritava e corria, o mundo se tornava um borrão ao seu redor. Ele não podia acreditar no que estava acontecendo.
Não, não, não! João gritava, segurando a mão do pai com força. O olhar de horror no rosto do garoto perfurava Eduardo como uma faca. Ele não sabia o que fazer. Cada segundo parecia uma eternidade. O homem que disparou estava caído, mas ainda havia outros se aproximando. O tempo estava se esgotando. Vamos! Gritou a médica. Suas palavras eram um sussurro entrecortado e apavorado. Ela tentava se levantar, mas a dor a mantinha presa ao chão. Eduardo se lançou para sua irmã, segurando-a pelos ombros, e a puxou com a força que lhe restava. Não podia deixá-la para trás. Clara! Ele chamava, a voz trêmula, buscando qualquer sinal dela. O que ela era? Quem ela era? Tornou-se um emaranhado de perguntas que ele nunca imaginou que teria que enfrentar. Essa revelação estava despedaçando seu mundo, e nesse momento de desespero, ele viu a verdade se desenrolar. A vida que conhecia era só uma mentira. Ela precisa de um médico, não de confusões! Ecoou na sua mente, e ele sabia que precisava agir. Juntos se arrastaram para trás, em direção ao flanco da praça, onde a visão estava mais clara. Um carro se aproximava, e a sirene da ambulância soava cada vez mais perto, como um eco de esperança em meio à tormenta. Estamos ficando sem tempo! O que você vai fazer, Eduardo? A médica estava com a respiração pesada, lutando para se manter consciente. O olhar dela encontrou o de João, e ele sentiu que a conexão entre os três era tudo o que restava. Eu não vou deixar que isso acabe assim. Ele se virou para a médica, a determinação na voz. Você é minha irmã, e vou lutar para descobrir a verdade. As palavras brotaram de sua dor e desespero, e ele sabia que não havia mais como escapar da espiral que os envolvia. O grupo de homens ainda estava lá, mas Eduardo não poderia mais pensar em se esconder. Ele sentiu que precisava enfrentar a verdade, mesmo que para isso tivesse que confrontar suas maiores medos. E enquanto o carro da ambulância parava e as portas se abriam, um raio de esperança iluminou a escuridão. Vão! Entrem! Gritou um dos paramédicos, e Eduardo ajudou sua irmã a se levantar, apoiando-a enquanto João corria à frente, com os olhos cheios de lágrimas. O amor dele por Clara, por ela, inchava, tornando-se. Eduardo virou-se uma última vez, olhando para o campo de batalha, para as verdades que se escondiam nas sombras. Ele sabia que a luta estava longe de acabar. Eu vou descobrir a verdade, murmurou, a dor e a determinação entrelaçadas em sua voz. O carro arrancou e os sons do caos ficaram para trás, mas a imagem deles gravada na sua mente. O mundo estava prestes a mudar, e a verdadeira história de Clara ainda estava por vir. E aí, pessoal, o que acharam do final? Deixem a sua reação nos comentários. Quero muito saber a opinião de vocês. E se inscrevam imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esfolhem o botão de like agora para ajudar o nosso algoritmo a continuar trazendo conteúdo incrível. Compartilhem instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não esperem nem mais um segundo. Vamos juntos, né?